Faz o L, maldito! Será que é esse o caso, meus irmãos? Seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Seguinte, meus irmãos, não é bem assim não, viu? Mais uma vez aqui mostra uma bela mistura desses dois lados, literalmente ferrando a população. Tanto o L como o outro, né? Veja só, a matéria que o nosso querido irmão me enviou, o Silvio Omar Ramos, um abraço forte para esse querido guerreiro. Ela diz o seguinte: lei obriga que motorista de aplicativo leve gratuitamente passageiros embriagados ou sob efeito de drogas para hospital ou delegacia. Então, meu irmão, veja só. Veja por que isso aqui é triste e por que é que eu provo a você com essa matéria que a situação só está piorando. Aposto que você tomou um susto, hein? Que carreira de podre estou fazendo na vinheta. Eu fiz essa vinheta há muito tempo atrás, né? Eu fui aconselhado aqui a não usá-la mais, porque tem aquelas imagens ali de ketchup que parece sangue. Então, o pessoal disse, ó, pode o YouTube aí entender como violência e tal, aí a gente parou de usar. Mas eu fiz isso, meus irmãos, para apresentar a você esse simpático rapaz que você vê aí, se chama Edmilson. E ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Edmilson, ele acabou de ser pai, né, do seu quarto filhinho. E justamente numa hora dessa tão feliz, né, que ele está expandindo a família, ele sofreu um acidente. Um acidente com um veículo que ele usa para trabalhar. Aí você vê ele, a esposa dele, né, e ele é motoboy, né, faz entregas e tudo. Como eu também fazia logo no começo. Inclusive essa cicatriz que vocês veem no meu braço, né? Muitas pessoas perguntam, Davi, essa cicatriz foi também sendo motoboy, né? Eu acabei sofrendo um acidente, passei 17 dias internado, situação bem difícil. Então eu sei bem a posição do nosso irmão, e olha que eu só tinha um filho na época, e o nosso irmão Edmilson, ele já vai no quarto, né? E são crianças muito pequenininhas, as imagens estão aparecendo aí com a autorização do pai e da mãe, né? Todos dois me deram autorização. Então estou mostrando aqui para você entender, meu irmão, que a situação realmente é difícil. Inclusive eu vou pedir que você ajude com qualquer coisa que você puder. Eu vou deixar o Pix dele aí na transcrição do vídeo. É só você clicar, você vai ver aí, né, na descrição do vídeo. Tem o Pix do nosso irmão Edmilson e você pode ajudá-lo, tá certo? Com qualquer valor direto no Pix dele. Eu não costumo fazer esse tipo de campanha aqui, mas diante de uma situação dessa, um irmão que acompanha a gente há 10 anos... eu não posso fazer uma covardia dessa, deixar o cara sem ajuda, né, meus irmãos? Até porque eu passei por isso também. É claro que a gente não pode ficar fazendo o tempo todo, porque não é a pegada do canal, né? Existem inclusive canais que vivem só disso, né? De fazer esse tipo de campanha. Não é o nosso, mas em alguns casos eu abro exceção e o Edmilson merece muito. Inclusive vou colocar um vídeo que ele próprio gravou para que você veja, né, a situação do veículo, que é o único veículo que ele tem e usa para trabalhar. Calma, já vai vir já. Ixi, mala, ela quebrou um monte de coisa, ó. Retrovisor, guidão, painel. O painel nem aí tá mais. O farol, ó. O painel tá aqui, ó. Paralama. Ela só não entortou a bengala. Graças a Deus que não entortou as bengalas dela. O slider veio aqui pra trás, ó. O pezinho de passar marcha. E o suporte de pé quebrou também, junto com o pezinho. Ela tá no suporte central. Esse lado esquerdo foi o que mais arregaçou. Desse lado aqui ela quebrou o escape. Só. Desse lado não aconteceu nada, só quebrou o escape só. Do outro lado que tá arregaçado. Aí, ó, guidão. O lado foi pra frente. E a traseira tá de boa. Então, meus irmãos, se você puder, ajude. Mesmo que você, Davi, ó, temos só 10 conto aqui e comprar o selo Faca no Zoiudo. Porque eu só tenho esses 10. Vou pedir a você, faça a doação pro nosso irmão Edmilson. Não compre selo hoje. Tenho certeza que amanhã você vai ter 20. E aí você não compra mais um selo, não. Você compra 2. Tá certo, meus irmãos? Então, ajude o Edmilson. Hoje é ele, amanhã pode ser qualquer um de nós. Ninguém tá imune a esse tipo de coisa, tá certo?
ainda mais com 4 anjinhos, como ele tem ali, e a esposa aí para cuidar, tá certo, meus irmãos? Então ajude aí, é de coração que eu peço, e vamos voltar pro vídeo. Quem me acompanha no Instagram, por isso que eu digo a você, me acompanha no Instagram, me acompanha no Telegram, vídeos que eu não consigo postar aqui, eu posto no Telegram, meu dia a dia, coisas pessoais eu posto no Instagram. Vale a pena você acompanhar, porque é no meio disso que a gente vai falando coisinhas que às vezes a gente não consegue aqui. Lá no Instagram tem um lugar que quem acompanha sabe, uma barraquinha que eu gosto de tomar caldo de cana com uma coxinha ou pastel, não é como todo bom brasileiro. E de frente a ela tem um posto de gás. E o que mais me impressiona, meus irmãos, realmente me deixa de boca aberta, é a quantidade de carros modernos, econômicos, 3 cilindros, 1.0, carros extremamente econômicos, usando gás, GNV. E a maioria dessas pessoas, elas são as que fazem entrega de Mercado Livre, desses aplicativos em geral, né? Profissionais do volante, Uber, né? Então aí quando eu me lembro dos tempos antigos, anos 70, 80, até ali 90, quando a gente viajava aqui para cidades mais próximas, a gente pegava lotação. E essas lotações, a grande maioria, eram caravans, eram Opalas, motor 6 cilindros, mal regulado, e mesmo assim compensava você botar 6, 7 pessoas, botava muito mais, né? 6, 7, 8 pessoas dentro e fazer essas viagens, mesmo o carro bebendo que só a gota serena, mas ainda valia a pena porque o combustível era mais em conta. Veja só, o combustível é nosso. Não tem essa, mas está faltando lá fora, mas não está faltando no Brasil. No Brasil se acha cada vez mais reserva, que se cobrasse mais caro e valor de mercado, no que se vende fora. Mas aí eles dizem que o Estado não pode interferir, senão a empresa quebra. A empresa nunca quebrou, né? Uma empresa com 100 anos nunca quebrou. Mas se interferir a favor do povo, aí ela quebra. Beleza. Mas aí você vê o Estado interferindo contra o povo. Porque cada motorista de aplicativo, os profissionais de volante, eu considero heróis. Porque, meus irmãos, se a gente que tem que resolver alguma coisa e precisa se deslocar, a gente sofre no trânsito, que está virando cada vez mais uma selva, porque você tem o quê? Buracos, vias mal sinalizadas, radar a cada palmo, bandidos, falta de policiamento e etc, etc, etc. Qualquer um que roda sabe disso. Então, embora tenha tudo isso, né, o camarada ainda para trazer o pão para dentro de casa, não é para ganhar um pãozinho a mais, não. É para não ter e não ver a barriga dos filhos roncando. Então o cara vai, se arrisca numa moto, se arrisca num carro e ainda nesse caso tem que botar um gás. Senão ele não consegue abastecer o carro dele, 3 cilindros 1.0. Então aquilo me choca, aquilo me dói, família. Me dói mesmo. Às vezes quando eu vou no Amadeus, eu coloco ele atrás da barraca. Tô colocando ele atrás da barraca, porque eu vejo que o pessoal fica envergonhado, né? Porque o pessoal vê, poxa, o cara tá andando ali de 6.2 e eu tô tendo que colocar um gás. Isso não é vergonha, não, é porque o cara é trabalhador. E teve tempo aqui que eu andava era de pé. Era o pevete mesmo, né? E a pessoa tem que ter orgulho do próprio trabalho, do próprio suor, né? Trabalho honesto. Mas a gente vê que as pessoas se sentem mal com isso, né? Porque quem é que gosta, né? É uma situação complicada. E aí o Estado ainda acha pouco essa situação toda do povo. E em vez de agir a favor do povo, ele age contra. Veja só, o projeto de lei 709/2023, de autoria do deputado estadual delegado Péricles, do PL, partido de quem? Não é do Lula, né? Mas são as melancias, meus irmãos. Prevê que os motoristas de aplicativos são obrigados a socorrer e encaminhar passageiros em situação de vulnerabilidade ou incapazes para hospitais ou delegacias gratuitamente. Então veja bem, você é um motorista de aplicativo e aí você está ali no meio da cidade, aparece alguém bêbado ou drogado, né, que é uma pessoa que você não pode se responsabilizar. Você bota dentro do seu carro, ela pode quebrar teu carro, ela pode atacar você, pode acontecer um monte de coisa, sujar o carro, a pessoa não está em si. Mas agora, por lei, caso você não faça, você vai pagar de 1.000 a 10.000 reais se você não botar essa pessoa dentro do carro e levar para a delegacia, né, ou hospitais. Gratuitamente, viu? Não é para cobrar não. Você é obrigado a fazer isso. Aí eu pergunto, quem vai pagar o seu combustível? Quantos vão se aproveitar dessa situação? Sei lá, fingir que tá bêbado para parar ali perto de um hospital ou de uma delegacia que é mais perto de onde ele quer ir. Porque sempre existe o sabido, sempre existe o malandro. E aí? Quem vai pagar o combustível do trabalhador? Quem vai pagar essa manutenção a mais que ele vai fazer no carro? Meus irmãos, realmente a coisa tá séria. É o que eu digo, que muito se abaixa, o que é que aparece? Vocês sabem. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas, ALEN, e sancionada em 10 de janeiro de 2024 pelo governador Wilson Lima, do UB, recebendo o número 6.746/2024, e já está valendo em todo o Amazonas.
Na lei, os incapazes seriam usuários de drogas e pessoas sob efeito de bebida alcoólica. Caso se recuse a transportá-los, os motoristas poderão pagar de R$1.000 a R$10.000 em multas. O primeiro artigo da lei prevê que os motoristas de aplicativo têm o dever de encaminhar à autoridade policial ou à unidade de saúde mais próxima os passageiros que estejam sob sua responsabilidade e que se encontrem em situação de vulnerabilidade e incapacidade, por qualquer motivo que seja. Caso não encaminhe, aí vem a multa, né? A lei não diz claramente quem seriam pessoas em situação de vulnerabilidade, mas indica claramente que seriam os incapazes. Espera aí, antes da gente ver o que seriam os incapazes, a pegadinha está aqui nesse nome, situação de vulnerabilidade. Você sabe que a esquerda mesmo considera uma pessoa que está ali pobre, né, sem condição, situação de vulnerabilidade. Pessoas que têm uma escolha diferente, às vezes eles também consideram assim e assim vai. Então, o que é que está acontecendo no Brasil e ninguém está percebendo? Nós estamos criando uma juristocracia onde o juiz tem o poder de interpretar da sua maneira. Porque tem margem para isso. A lei não é clara, ela não é feita às claras, ela é feita conforme para dar, né, ao juiz o direito de agir de formas diferentes para vários casos. Ele pode julgar de um jeito aqui, aí o outro ali embaixo julga de outro. Cada um interpreta da sua maneira. Porque a lei permite isso, ela não é clara, não é objetiva. Eles falam só das incapacidades. Os passageiros incapazes, que os motoristas de aplicativo devem socorrer de acordo com a lei do bolsonarista Péricles, não são pessoas com deficiência, idosos, grávidas ou aquelas que possuam alguma dificuldade de locomoção, mas somente usuários de drogas e pessoas embriagadas. Para fim desta lei, entende-se como incapacidade, dentre outras, a situação em que o passageiro, devido ao excesso de consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, apresente-se em estado de inconsciência ou impossibilidade de comunicar-se ou movimentar de forma autônoma e segura, diz o artigo 2 da proposta do deputado Péricles. Na justificativa, o político afirma que a proposta foi inspirada no caso de uma jovem que foi deixada desacordada na calçada de casa por um motorista de aplicativo. Ante a comoção de toda a sociedade frente ao caso de uma jovem que foi, coisada aqui, violentada em Belo Horizonte, após ser deixada desacordada na calçada de casa pelo motorista de um aplicativo, importante olhar para o desamparo legal do Estado frente às condutas que furtam a solidariedade e o respeito ao próximo. Disse Péricles na justificativa do projeto de lei, uma hipocrisia gigantesca. Por quê? Porque se a responsabilidade é do Estado, o Estado então que pagasse essa corrida. O Estado então que mandasse uma viatura, uma ambulância ir lá socorrer a pessoa. Não é pegar um veículo particular de uma pessoa e obrigar ela por lei a fazer isso. É o Estado agindo contra o povo. E é por isso que o povo hoje está abominando o Estado. E é o que eles querem, isso é proposital. Veja, um cara que, partido do PL, partido liberal. O cara não está sendo liberal, o cara está sendo o quê? O oposto, estadista. Então o que eu digo pra vocês, não existe isso no Brasil, meu irmão. Os caras falam conforme podem surfar mais alto na onda, eles são como surfistas. Vem a onda alta, eles sobem nela. Para mudar é 2 minutos. Então, para encerrar aqui, em resposta, o delegado Péricles disse que precisa esclarecer, por meio de nota, alguns pontos sobre o tema. Aí ele diz o seguinte: a lei não obriga o trabalhador a transportar gratuitamente os passageiros, uma vez que pela plataforma o usuário paga antecipado via cartão de crédito, débito ou Pix. E quando não paga, a cobrança é debitada na conta do passageiro para pagamento posterior. Com a lei, o condutor só deverá alterar o destino final da rota a fim de evitar que o passageiro fique vulnerável. É importante destacar que a multa por descumprimento não será para o condutor, mas sim para a empresa a qual o condutor presta serviço, pois entende-se que eles são responsáveis em oferecer corridas de forma adequadas e seguras ao usuário. Aí o que é que as empresas vão fazer? Ela vai comer essa bronca sozinha? Não existe isso. Ou ela passa para o consumidor, ou seja, as pessoas que usam o serviço, ou ela faz isso, ou ela passa para o motorista. Ficar com a bronca ela não vai, o mercado não fica com a bronca. Mas esses apostam na falta de noção da população e faz isso aqui, cria narrativa. Eles mesmos ferram e eles mesmos criam narrativa. Porque tem certeza que o povo não sabe da verdade. Esta lei também vai resguardar o próprio motorista, que agora poderão ficar eximidos de qualquer responsabilidade com o passageiro, após entregarem às autoridades competentes, e até mesmo se caso este passageiro tenha sido vítima de algum crime antes de iniciar a corrida e tentar de alguma forma acusar o trabalhador. Além disso, com a lei será resguardado principalmente a segurança de mulheres em situação de risco. É importante esclarecer, por fim, que esta obrigação já decorre de responsabilidade civil e do consumidor, de modo que a presente lei apenas regulamenta esta obrigação no âmbito do estado do Amazonas. Olha, família, a gente vê tanta bagaceira que dá vontade de rir, velho. Dá vontade de rir. Meu Deus, família, que coisa, hein? Onde é que a gente vai parar? Tá vendo aí porque eu e muitos
temos concordado, meus irmãos, que às vezes é preciso recuar. Você vê isso, né, na Bíblia. O pessoal diz, vocês pensam em sair do país, então é falta de fé. Não, ao contrário. Você, quando observa na Bíblia, teve vários exemplos onde os homens de Deus foram guiados para outras terras, porque a situação ali estava ruim. Quando existe um consenso, né, que a população não está aceitando aquilo ali e está protestando, como já aconteceu ali mais ou menos em 2014, nos protestos contra a Dilma, é uma coisa, meus irmãos, sabe? Aí você tem esperança, porque o sistema sabe que precisa haver essa mudança, precisa haver uma melhoria para a população, porque a população está assanhada, a população está revoltada. Mas agora, depois de levar tantos baques e serem criadas tantas leis, que hoje, por exemplo, um caminhoneiro já não pode mais fazer o que fizeram naquela primeira greve. Jamais eles podem mais, porque vão perder o caminhão. Até estacionamento de posto de gasolina, até acostamento foi considerado via. Então, diante disso aí, você vai vendo que o sistema vai fechando aquelas pequenas brechas que o povo tinha. Já começa com o direito que nós não temos de nos defender, de você proteger sua casa, você tem que ir com o peito aberto. Já o criminoso que invade a sua casa, legalmente ele tem o direito de ir com uma arma. Por quê? Porque na nossa justiça a pessoa só responde pelo crime maior. O crime menor, no caso, o armamento, ele entra só como agravante, mas ele vai ser condenado, no caso, pelo crime de roubo, se ceifar sua vida e etc, etc. Então, na prática, do jeito que tá, o cara tem o direito de andar armado, o bandido. Já o cidadão de bem, não. Então, essas coisas todas, meus irmãos, que tá mostrando que o Brasil, ele tá se venezuelando cada dia mais. Você, meu amigo, motorista de aplicativo, agora vai ter mais uma preocupação na sua cabeça, graças a mais uma canetada, né, de um melancia, que com certeza se elegeu, né, dizendo que era um cara que apoia a liberdade, que não sei o que é livre. Tá aí, ó, mais um melancia, né? Dessa vez não dá nem pra dizer faz o L maldito, né? Porque o povo tentou, mas olha aí o resultado. Ou existe um consenso onde as pessoas começam a olhar o que é que está sendo dito e começam a cobrar, independente de quem seja o camarada, ou só vai ser desse jeito. Vai chegar toda vez os heróis falando exatamente o que a gente quer e precisa ouvir, e na hora do vamos ver, fazendo esse tipo de coisa. Meus irmãos, deixa aquele like, compartilhe os vídeos, eu agradeço demais, tá certo? Hoje eu não vou pedir que você compre o nosso produto, o selo Faca no Zoiudo, mas peço que você faça a doação para o Edmilson, meus irmãos. Lembre-se sempre, né, que já é difícil a gente se sustentar, né, os nossos filhos maiores, a nossa família, né? Agora imagine numa situação onde você está impossibilitado de trabalhar, há meses, né, ali sem trabalhar, com um veículo que é a sua ferramenta de trabalho destruída e com uma esposa e 4 crianças para você criar. Então a barra não é fácil, meus irmãos. Então, se você é uma pessoa que se coloca no lugar dos outros, ajude. R$5, R$2 que você puder doar, vai ajudar muito, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito aqueles que ajudarem. E não estou falando isso por demagogia não, viu? É simplesmente a própria palavra de Deus, do Deus vivo. Mateus 25. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando o Senhor teve enfermo ou na prisão e nós fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, meus irmãos, não adianta a gente ser cristão e negar a cristandade. Faça a sua parte, meu irmão. Ou nessa vida ou na próxima, nós seremos abençoados. Um abraço, fiquem com Deus. E você vai fazer o Pix, não é para o Davi, não é para ninguém. É diretamente para a esposa do Edmilson. Tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos.